Graça e paz, geração eleita, amém? Isso aí. Nós estamos aqui para oferecer o nosso melhor para o Senhor, nosso melhor culto racional. Eu quero ler com você Gênesis 2:18. Diz assim: Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Vamos lá em Gênesis 3:8. Um pouquinho mais à frente. Gênesis 3:8. Diz assim: Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, e esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: Onde está você? E ele respondeu: Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo porque eu estava nu, por isso me escondi. Vamos ler Gênesis 1, versículo 26 e o versículo 28. Você volta um pouquinho sua Bíblia aí. Então disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre os pequenos animais que se movem rente ao chão. Amém? Hoje a palavra que o Senhor deu no coração para falar com vocês hoje é: como está o seu relacionamento? Nós vamos falar essa noite sobre alguns relacionamentos. E como está ele? Como está o seu relacionamento? Aqui em Gênesis 2:18, Deus viu que não era bom para o homem ficar só. E ainda fala assim: farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Você imagina Adão no jardim, vendo todos os animais, as criaturas ali. Cada um tinha o seu par, era o seu casal, era macho e fêmea. E só Adão era o macho, não tinha fêmea correspondente para Adão. Ele estava sozinho. E Deus viu essa solidão em Adão. E ele falou assim: não é bom que o homem esteja só. Não é bom que você esteja só. Não é bom que nós estejamos só. Deus não projetou a solidão para mim e para você. Deus projetou o relacionamento. E relacionamentos, temos vários relacionamentos. Temos relacionamento amoroso, temos relacionamento familiar. E o mais importante é o nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos entender que a gente precisa ser sal da terra e luz do mundo. E para você ser sal da terra e luz do mundo, você precisa se relacionar. Você precisa criar vínculos com pessoas. Você precisa desenvolver a sua comunicação com pessoas. Você não pode viver isolado num canto. Porque como você vai pregar o Evangelho de Deus, como você vai anunciar o Evangelho de Deus, como você vai contar o seu testemunho de vida para outras pessoas, se você vive numa caixa fechada, num ambiente fechado, num cofre, dentro de um cofre fechado que ninguém tem as chaves para abrir. Nós não fomos criados para ficar num lugar preso, mas nós fomos criados para nos relacionar, para revelar Cristo através das nossas ações, para revelar Cristo através das nossas atitudes. O que nós temos feito? Será que nós temos aprendido com o Senhor a se relacionar? Será que nós temos nos relacionado de forma sadia? Será que nós temos feito algo para o Senhor a mais? Porque muitas vezes viemos ao culto toda semana, mas nós não nos relacionamos com ninguém, ficamos sozinhos. Às vezes você não se relaciona com o seu líder, você não se relaciona com o irmão da sua igreja. Em Salmos fala que quão bom e agradável é que os irmãos vivam em comunhão. Não só em comunhão, mas em união. É um ouvindo o outro, um aconselhando o outro. Um dando força para o outro prosperar. Um dando uma palavra de conforto. Um dando uma palavra de motivação. E Deus viu isso.
lá na criação, no começo de tudo, que não era bom que o homem vivesse só. E vamos primeiramente falar de relacionamento amoroso. Quando a gente fala que não é bom que o homem esteja só, aqui Deus deu para Adão, Eva, uma mulher que iria auxiliar ele e que iria lhes corresponder às necessidades amorosas dele. Adão e Eva, eles eram puros. Eles tinham pureza dentro de si. E, acima de tudo, eles eram puros e tinham comunhão com Deus. Quando a gente fala de relacionamento amoroso, nós precisamos nos relacionar com pessoas que vão nos ajudar a crescer espiritualmente, que vão nos ajudar a nos aproximarmos cada vez mais do Senhor. Você não deve namorar, noivar ou casar com uma pessoa que vai te afastar dos caminhos do Senhor. Em Esdras 9:12, fala assim: por isso, não deem as suas filhas em casamento aos filhos deles, nem aceitem as filhas deles para os filhos de vocês. Aqui estava falando quando os judeus voltaram do cativeiro babilônico, eles iam entrar numa terra. E essa terra tinha um povo que hoje em dia nós falaríamos que era um povo normal, um povo que faz tudo normal, que tem os seus afazeres do mundo. Só que Deus, Ele olhou para esse povo, Ele viu que as suas almas eram imundas, Ele viu que as suas vidas eram cheias de pecado e violência, e acima de tudo viu que essas pessoas, elas não temiam a Deus. E quando em Esdras 9:12 ele fala: por isso não dê as suas filhas em casamento aos filhos deles, ele está falando assim que não era para o povo de Israel, os judeus, se corromperem. Muitas vezes no relacionamento amoroso nós nos corrompemos, e vocês que ainda muitos não casaram vão se deparar com situações com pessoas, com moças e com rapazes que em vez de te aproximarem de Deus, vão te afastar de Deus. São verdadeiros lobos, não são ovelhas. São verdadeiros lobos. E a gente precisa separar. A gente precisa aprender a separar o que é bom e o que não é bom. Aquilo que Deus projetou para a minha vida e aquilo que Deus projetou para a sua vida. Eu já casei, graças a Deus, e minha esposa é uma bênção na minha vida. Só que vocês ainda não casaram, e a gente precisa falar disso. A gente precisa falar de relacionamento amoroso. Porque o nosso coração, ele é enganoso. Nós nos apaixonamos. Mas se nós deixarmos as nossas emoções nos governarem, nós vamos cair no fundo de um buraco. Nós precisamos realmente olhar para Jesus, olhar para Deus, olhar para o Espírito Santo e perguntar para Ele: Deus, é da sua vontade? É do seu querer? Muitas pessoas entram num relacionamento amoroso porque elas têm uma crise de identidade. E crise de identidade foi uma coisa que foi falada muito nesses últimos dias aqui na geração eleita. Crise de identidade. Muitas pessoas entram em relacionamentos, sabem que esses relacionamentos vão ser prejudiciais, vão ser nocivos, vão te trazer ruína, mas elas entram por carências emocionais. E a gente precisa entender que no interior de cada um de nós existe um buraco do tamanho de Deus. E esse buraco só vai ser preenchido pela presença dEle, pelo relacionamento com Ele. Não adianta a gente buscar preencher esse buraco no serviço, no trabalho, em fazer uma faculdade, em você querer ser rico, em você querer ganhar riqueza, em você querer casar, se relacionar com pessoas. Se você não entender que esse buraco, esse vazio que há dentro de mim, há dentro de você, só pode ser preenchido pela presença daquele que era, que é e que há de vir. Ele é poderoso para fazer muito em nossas vidas. Mas será que nós estamos sendo guiados pelas nossas emoções e pela razão? Nós estamos aqui no culto racional, e é um culto que a gente precisa entender. Quando se fala em culto racional, a gente precisa raciocinar, gente. Deus se move através de nós. O Espírito Santo já se moveu, a presença dele que é tão real, é tão palpável. Mas a gente precisa entender que precisamos seguir regras. E o Espírito Santo, ele não quebra nenhuma regra. Deus não quebra nenhuma regra. Jesus não quebra nenhuma regra. E Jesus disse que ele veio para cumprir todas as leis.
E a gente olha para a situação de relacionamento amoroso, você não vê pessoas que estão só naufragando. Em 1 Coríntios 7,39, vou esperar projetar aqui para mim. Diz assim: a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive. Mas se falecer, o seu marido fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Na Bíblia não fala nada sobre o que fazer no namoro, mas dá algumas noções e direções para a gente em relação ao noivado, em relação a se alguém morrer no casamento, o que deve ser feito. E aqui fala assim, que a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo ao seu marido, enquanto ele viver. Não pode separar, não pode haver divórcio. E se falecer o seu marido, ela fica livre para casar com quem ela quiser. Mas tem uma regrinha, tem que ser contando que essa pessoa também sirva ao Senhor. Contando também que essa pessoa tema o Senhor. Estou falando para vocês que quando vocês começarem a namorar, vocês se relacionem com pessoas que amem a Deus, que sirvam a Deus. Não andem com pessoas no mundo. Porque você, Leandro, mas eu vou me relacionar com a pessoa, eu vou trazer ele para a igreja, ele vai se converter. Pode sim que ele se converta, mas a maioria dos casos que eu vejo são pessoas que se afastam e se desviam dos caminhos do Senhor. Tanto homens que namoram com mulheres que não são cristãs, que servem ao Senhor, como rapazes que namoram mulheres que não servem ao Senhor. A gente precisa estar com foco todo o tempo na lei do Senhor. Nós temos que estar com foco na nossa salvação. Nós não podemos deixar que Satanás mine nossos relacionamentos. Nós precisamos ser sábios. Nós precisamos agir por palavra, pelo que está escrito. Nós não podemos nos corromper. Em Amós 3,3, a gente vê um pouco disso também. Porventura andarão dois juntos, se não estiverem de comum acordo? Você imagina você que ainda não é casado, você casa com uma pessoa, começa a namorar com uma pessoa que não é cristã. No namoro tudo a mil maravilhas, mas na hora que casa, a situação muda. Porque tudo aquilo que você não gostava, ele é potencializado. E tudo aquilo que você gostava também é potencializado para o seu bem. Só que aquilo que você não gostava, que a pessoa às vezes já não vinha na casa de Deus, já não servia ao Senhor, já não andava com você, isso vai aumentar muito mais. É muito difícil, eu não estou falando que é impossível, é muito difícil você conseguir converter essa pessoa ao Senhor, trazer ela para os caminhos do Senhor. A gente precisa entender que andarão dois juntos se não estiverem de comum acordo. Quando a gente casa, a gente precisa entender, a gente vive um em função do outro. A gente não, que nem quando eu casei com a Linéia. Eu não casei com a Linéia, ela casou comigo porque eu precisava me completar com ela, não. Eu era pleno no Senhor, maduro no Senhor. E ela também era plena e madura no Senhor. Nós nos casamos para tornarmos um só pensamento, uma só atitude, um só coração. Mesmo que nós não concordamos, às vezes, em muitas coisas. Mas nós sempre entramos num consenso daquilo que a gente vai fazer. A gente nunca toma uma decisão sozinho, passa por cima do outro. É assim que é no céu. Só que no céu tem mais uma figura. São três. É o Pai, é o Filho e o Espírito Santo. Os três são diferentes. Têm pensamentos diferentes, atitudes diferentes. Mas eles são todos unânimes. Unânimes em fazer algo na minha vida, em fazer algo na sua vida. Eles não discordam, eles ficam brigando, puxando uma corda para um lado. E quando nós entramos num relacionamento com pessoas que não temem ao Senhor, que não tem os mesmos valores do reino, é muito difícil isso dar certo, isso trazer um benefício para a sua vida, isso ser uma bênção na sua vida. Em 2 Coríntios 6,14, fala assim: não vos prendais a um jogo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas? Pode ir para o próximo. E que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel? Nós vemos aqui que a gente precisa obedecer a Deus e não ao nosso coração. Nós somos filhos da luz. Nós não temos nenhuma comunhão com as trevas.
Nós não fomos chamados para viver em trevas. Se você está aqui, você foi chamado para viver na luz. Eu e você, nós não temos nenhuma comunhão com as trevas. E quando as trevas chegarem perto de você, elas vão ter que sair. Eu me deparei semana passada no meu serviço, cheguei depois do serviço em casa, estava no serviço, depois que eu fui almoçar eu voltei, estava no serviço. E deu uma tristeza, um desânimo, uma deprê, como a gente fala. E aquela sensação ruim, aquele sentimento ruim. E eu estava muito agoniado já, aflito com aquele sentimento. E eu lembrava de uma canção que eu cantava alguns anos atrás, no altar do Senhor. E falava assim, que eu tenho a vida de Deus em mim, e se a tristeza olhar para mim, ela vai ter que se alegrar. E eu comecei a cantar essa canção, se a tristeza olhar para mim, ela vai ter que se alegrar. E de repente eu não vi mais aquela tristeza, e eu nem vi quando ela foi embora. Muitas vezes nós entramos em ciladas, nossas vidas, porque nós não usamos a palavra para confrontar as situações que chegam até nós. Quando Satanás levou Jesus ao deserto e fez todas aquelas miraculosas propostas lá, Jesus teve sempre uma resposta dentro da palavra. Jesus sempre confrontou Satanás com a palavra e ele venceu. E nós também, como nos depararmos com alguma situação que fere os princípios de Deus, que agride os princípios de Deus, nós temos que usar a palavra para confrontar a situação. Resumindo, se nós escolhermos a pessoa errada para o nosso relacionamento amoroso, nosso barco pode naufragar. Nós podemos ter uma vida futura de tormento. Uma coisa que eu não desejo nem para nenhum de vocês. Mas é uma coisa que eu vim aqui fazer vocês pensar. Como está seu relacionamento com Deus? O que você deseja? Você já está orando pelo seu noivo? Você já está orando pelo seu esposo? Você já está orando pela sua esposa, orando pela sua noiva? Você já está orando pelos seus sogros, pelas suas sogras? É uma coisa que você tem que começar a fazer antes de você começar a namorar e você começar a se relacionar. A gente muitas vezes conhece a palavra, mas não praticamos ela. Entra por um ouvido e sai pelo outro e pensamos que Deus é responsável por tudo, enquanto que nós somos responsáveis pelas nossas próprias ações, escolhas e decisões. Deus, Ele quer um relacionamento, tem projetado para mim, para você, um relacionamento amoroso, excelente, extraordinário, algo que você vai se alegrar muito. Mas para isso, é preciso você olhar para a palavra antes de você se relacionar com uma pessoa. É preciso você ser racional e você não agir pelas suas emoções, mas agir por princípios. É que nem quando eu casei com a Linéia, eu nunca conheci outra mulher a não ser a Linéia. Eu nunca namorei, beijei outra pessoa a não ser ela. Eu esperei muitos anos no Senhor. Eu tive paciência. Às vezes dava um desespero, mas o Senhor, Ele sempre me colocava num lugar. Às vezes a gente é desesperado, a gente é jovem. Já não sou tão jovem como alguns aqui já, mas já estou quase chegando aos 30 já. E a gente, às vezes, eu era desesperado. Queria namorar hoje, mas amanhã já não queria namorar. Queria que Deus me enviasse a varoa, mas não enviava. Às vezes eu sentia que eu estava preparado e, de repente, eu já não estava preparado. Às vezes passa pela sua cabeça. Mas nós precisamos ser firmes com o Senhor, porque Deus tem o melhor para nós. E a Bíblia fala que quem encontra uma esposa, boa coisa encontra. Então, que você consiga encontrar um bom esposo, uma boa esposa, e que essa esposa sirva ao Senhor, que esse varão sirva ao Senhor, que esse moço sirva ao Senhor, que isso não sirva pedra de tropeço para você se afastar da presença do Senhor, porque Deus, Ele quer se relacionar comigo, Deus, Ele quer se relacionar com vocês, mas as nossas escolhas, elas interferem em todo o nosso futuro. E vamos lá em Efésios 6. Efésios 6, versículo 1. Fala assim: Filhos, obedeça a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra seu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Vamos falar um pouco sobre relacionamento familiar. Às vezes a sua casa não foi que nem a minha, porque eu cresci em um lar cristão. Às vezes você cresceu numa família totalmente desestruturada, um pai brigando com a mãe brigando com o pai,
aquele xingamento todo. Não foi isso que Deus projetou, nem para mim, nem para você. Mas você passou por isso dentro de um relacionamento familiar, brigas e mais brigas, confusão debaixo de confusão. Isso muitas vezes gerou em você mágoas, feridas, que até hoje você carrega. Faltou o devido respeito dentro da sua casa. E quando a gente não tem respeito, o desrespeito ele provoca feridas nos dois lados. Às vezes seus pais não são os melhores do mundo, mas essa família que Deus te colocou é a família que Deus projetou para você. E Ele sabe que você pode ser a diferença, que você pode mudar toda a trajetória se tudo ainda está torto, desarrumado e desajustado. Deus, Ele conta com você. Nós precisamos ouvir os nossos pais. Quando a gente fala assim, filhos, obedeçam seus pais no Senhor, é diante das regras de Deus. A gente precisa honrar o nosso pai e nossa mãe, e este é o primeiro mandamento com promessa, e eu vejo assim, tudo que é primeiro é prioridade. A gente precisa zelar pelas primeiras coisas, por tudo aquilo que Jesus falou, que Deus falou que a gente é primeiro, a gente tem que ter uma atenção, a gente tem que abrir os nossos ouvidos, colocar uma parabólica bem grande, capturar e praticar. Porque Deus tem fundamento em primícias, e quando Deus fala que em primícias, em primazia, em primeiro lugar, a gente precisa estar atentos, porque isso traz muitas bênçãos e vitórias e conquistas e lugares de bênçãos. E quem quer viver uma vida derrotada aqui? Ninguém. E aqui fala assim, honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa para que te corra bem. E quando tudo te corra bem, para que tudo te vá bem. Às vezes seu pai não é seu pai e você não acha que é o melhor pai, a melhor mãe do mundo. Mas eu quero te dizer uma coisa, que Deus usa seu pai e sua mãe para te corrigir, para te orientar no caminho que você deve andar e para te livrar de pedras de tropeço. Eu vejo muitos jovens que desrespeitam seu pai, que não se submetem à liderança dos seus pais, que não honram seus pais, se caírem em decadência, se desviar dos caminhos do Senhor tendo uma vida desgraçada, uma vida que Deus não projetou. Eu tenho 28 anos, gente, e isso aqui foi uma das coisas que eu aprendi, que eu gravei desde cedo dentro do meu coração. Honrar o pai e a mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que te corra bem e tenhas longa vida. Eu quero viver muito. E eu sempre quis que tudo corresse bem na minha vida. Eu não tinha condições de fazer uma faculdade, o Senhor proporcionou. Eu não tinha condições de trabalhar num bom emprego, hoje eu trabalho. Eu sou um dos chefes do meu serviço, uma figura de autoridade ali. E eu peço coisas para pessoas mais velhas que eu e elas fazem. Porque eu peço assim, faça tal coisa para mim, elas vão lá e fazem, porque eu sou figura de autoridade. Eu nunca imaginei ser uma figura de autoridade com 28 anos. E poder, como diz, ter várias pessoas debaixo dessa autoridade. Pessoas mais velhas. Eu estava falando com a minha esposa esses dias, amor, eu sou o mais novo dali do meu setor. Todo mundo é mais velho que eu e eu, de certa forma, mando todo mundo e todo mundo obedece. E é isso que Deus tem para mim e para você. Deus quer que tudo te corra bem. Não é uma coisinha daqui, uma coisinha dali, não, mas é tudo. Deus quer que a sua vida financeira corra bem. Deus quer que a sua vida espiritual corra bem. Deus quer que você flua no Espírito. Deus quer que você seja uma excelente pessoa, um excelente profissional naquilo que você vai se formar. Que nem hoje, se eu fosse falar eu tenho uma faculdade, fiz esses dias agora, terminei um curso em Harvard. Terminei esses dias atrás um MBA. E MBA, se você for traduzir hoje, é um mestre em administração. Eu sou formado nisso, com 28 anos de idade. Só que isso não seria possível se eu não praticasse a palavra do Senhor e colocasse isso em prática, em honrar meu pai e minha mãe. Quando eu falei que eu ia namorar com a Liné, eu contei para meus pais e para minha mãe. E se eles discordassem desse namoro, eu terminaria esse namoro sem nenhuma dúvida. Eu já fui assim. Porque eu aprendi que quando a gente começa a andar com Deus, ou é tudo ou é nada. Não existe um meio termo. Deus, talvez vou ficar em cima do muro. Gente, não existe muro com Deus. Que a nossa palavra seja sim ou não.
É sim, sim, não, não. Nós não temos tempo para ficar brincando, sendo crianças. Nós somos jovens, jovens que andam na luz. E por sermos jovens que andam na luz, nós precisamos ser um pouquinho mais maduros que essa geração corrompida que está lá fora. Nós precisamos ter maturidade, nós precisamos crescer, e esse ano é o ano do crescimento. Precisamos crescer nessa área da nossa vida, em maturidade, em servir ao Senhor com alegria. Nós precisamos crescer no nosso relacionamento familiar. Nós precisamos ouvir o que os mais velhos têm a nos ensinar. Em Provérbios 1:8 fala assim: ouça, meu filho, a instrução de seu pai, e não despreze o ensino de sua mãe, aceite a correção de seus pais. Muitas vezes nós achamos que somos jovens, achamos que somos os donos da verdade, enquanto que nós não somos. Os nossos pais também não são os donos da verdade, mas eles são pessoas usadas por Deus para nos direcionar no caminho que eu e você deve trilhar e seguir. A gente precisa honrar o nosso pai e nossa mãe para que tudo nos corra bem. Você quer ser bem sucedido nessa terra? Honra seu pai e sua mãe. É o primeiro mandamento com promessa. Você quer ter vida longa sobre essa terra que o Senhor Deus te dá? Honra teu pai e tua mãe, porque este é o primeiro mandamento com promessa. Nós somos jovens e muitas vezes somos cabeça dura. Muitas vezes temos dificuldade de entender aquilo que Deus quer falar com a gente. Eu quero falar também um pouco sobre o nosso relacionamento com Deus. Lá em Gênesis 3, quando a gente leu aqui, no começo da ministração, no versículo 9 fala assim: mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E Deus te pergunta essa noite: onde você está, jovem? Onde está o seu relacionamento com Deus? Em que nível você está? Lá no meu serviço tem um índice chamado NPS. Em inglês ele significa Net Promoter Score. E ele mede o índice de satisfação dos clientes em relação ao serviço que nós prestamos. De 1 a 10, eles sempre ligam, todo atendimento que a gente faz, eles ligam para os associados e perguntam como foi o atendimento. Às vezes você acha que o seu relacionamento com Deus é o número 1, você dá uma nota 1. Se você acha que o seu relacionamento com Deus é 2, você dá uma nota 2. Às vezes a gente acha que o nosso relacionamento com Deus no nível 8, uma nota 8, é um relacionamento bom. E para esse índice, nota 8 não conta. 8 não é uma nota boa para esse índice, para medir a satisfação de relacionamento. E esse índice, ele mede a satisfação de relacionamento. E 8 não é uma nota bom. Às vezes achamos que estamos na igreja e contentamos muitas vezes com 8. E esse índice só conta a nota 9 e 10, que é quase o excelente. É o ótimo e o excelente. É a satisfação, é a alegria com que a gente atendeu, a gente fez, ofertou o produto, o serviço, atendeu o cliente naquela necessidade. E você tem se relacionado com Deus. Em que nível? Como está o seu relacionamento com Deus? Eu e você, nós não fomos criados para ficar jogando jogo no videogame, nós não fomos criados para ficar vendo WhatsApp, Face, Twitter, TikTok, Telegram, Instagram. Você não foi criado para isso. Nós fomos criados lá no começo, que a gente leu aqui, para ter relacionamento com Deus. Essas outras coisas são coisas acessórias. E muitas vezes nós priorizamos tudo isso que eu acabei de falar, em vez de priorizarmos o nosso relacionamento com Deus. Gastamos mais tempo olhando todos esses aplicativos, entrando em todos esses aplicativos, e não priorizamos o nosso relacionamento com Deus. Se fosse dar, às vezes, o nosso relacionamento com Deus seria uma nota 6, uma nota 5. E quando a gente fala nesse índice que no meu serviço, nota 6, nota 5, são pessoas detratores, são pessoas que não dão uma nota que não vale nada, só traz prejuízo. E a gente precisa entender que no reino de Deus nós precisamos fazer com excelência, nós precisamos ser zelosos, porque o nosso Deus, Ele é zeloso. Ele é zeloso em tudo, Ele é excelente em tudo. E Ele não aceita nada menos de mim e de você do que isso. O melhor, o melhor, o melhor, o melhor. A gente precisa sempre estar no melhor. As melhores posições, os melhores lugares. Precisamos alcançar a plenitude no Senhor.
Nós precisamos nos encontrar com Deus. Aqui em Gênesis, Deus, toda a viração do dia, ele se encontrava com Adão e Eva. E chegou um dia lá que ele perguntou: onde está você, Adão? Onde está? Não foi Deus que quebrou o relacionamento aqui. Foi Adão que quebrou o relacionamento com o pecado, com desobediência. Deus estava ali em todo momento, em todo tempo. Mas foi Adão. Adão que quebrou o relacionamento com Deus. E onde você está? Onde está o seu coração? Onde estão as suas prioridades? No que você tem pensado? Muitas vezes nós vemos nessa geração de hoje, com tantos aplicativos, nós estamos muitas vezes viciados nesses aplicativos, viciados em tecnologia. Muitas vezes nós não estamos viciados em drogas, nós estamos viciados em tecnologia. Nós não conseguimos mais, às vezes, conversar com nossos amigos. Quem o povo antigo conversava, sentava nas rodas do banco e conversava. A gente está com a pessoa à nossa frente, está conversando com ela por WhatsApp. A gente precisa mudar nosso relacionamento. Quando um novo jovem chega aqui na igreja, nós precisamos estar e cumprimentar ele com alegria. Porque você imagina, se Deus se alegra com um pecador que se arrepende, nós também temos que nos alegrar, tratar essa pessoa que está chegando nova com alegria. Nós não podemos estar carrancudos, com cara fechada, com cara amarrada. E uma das maiores tragédias é um cristão infeliz. Nós somos cristãos, servimos a Deus, nós não podemos ser infelizes. Porque você imagina, o preço foi pago na cruz. O céu que você não tinha direito, agora nós temos. Isso é motivo para nós de alegria já. Temos que comer, temos que vestir, é motivo de alegria. Ah, André, mas estou passando por luta, por prova, por dificuldade. Graças a Deus você está passando, você não vai ficar nela, você não está preso àquilo ali. É só uma passagem. Só vai trazer um crescimento para você, uma bagagem para você contar para frente. Nós não estamos presos à situação de Covid. Nós só estamos passando por esse momento difícil. Passamos e vamos passar. E eu não sei como você quer passar esse momento, mas nós precisamos acordar, precisamos colocar o pé no chão. Precisamos nos posicionar com Deus. Isaías 59:1. Diz assim: vejam, o braço do Senhor não está encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. O que nos afasta de Deus, de termos um relacionamento com Deus, são os pecados, as nossas transgressões. A gente muitas vezes não consegue parar o nosso tempo, dedicar ao Senhor. Nós conseguimos passar 1 hora com qualquer outra coisa a não ser a presença de Deus. Para a gente ter um relacionamento com Deus, a gente precisa ser 2 coisas. Primeira coisa, a gente precisa da verdade. A gente precisa ser verdadeiro. E quando eu falo ser verdadeiro, você precisa ser pleno e você precisa ser íntegro. E relacionamento com Deus, a gente precisa contar tudo para Ele. O que acontece? Quando alguma coisa vai ruim com a gente, a primeira pessoa que a gente conta, a maioria das vezes, tenho certeza que não é Deus. É seu esposo, sua esposa, seu cônjuge, seu amigo. E a última pessoa que deveria ser a primeira a saber do seu problema e da sua real necessidade, que é Deus, não está sabendo. Ele é o último da lista a saber. E a gente precisa ser verdadeiro por quê? Porque Deus está preocupado com todas as áreas da nossa vida. Com a nossa área sentimental, com a nossa área emotiva, com a nossa área espiritual, com a nossa área financeira, com a nossa área familiar. Deus está preocupado com todos os nossos problemas, só que nós não conseguimos nos relacionar com Ele. Nós temos dificuldade de contar as coisas básicas para Ele. Nós temos dificuldade de chamar o Pai. Ô Pai, eu estou com dificuldade nisso. Eu não sei o que fazer diante disso e disso. Você lembra quando você era criancinha, eu também era? A gente queria alguma coisa que a gente fazia, pai, mãe. Enquanto a gente não tinha aquilo, a gente não largava do pé. E eu falei assim, a gente muitas vezes não faz isso com Deus.
A gente não é totalmente verdadeiro com o Senhor. Nós contamos aquilo que nós achamos necessário. Mas quando Deus ele entra na minha vida, Ele quer ter um relacionamento comigo e com você. Ele quer ter um relacionamento completo. O relacionamento em todas as áreas da nossa vida. Ele quer saber de tudo, 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 tudo. Ele quer que você conte. Ele quer que eu conte os meus problemas para Ele. Ele quer que você conte os seus problemas para Ele. Ele quer que você conte os seus sonhos. Muitas vezes nós contamos nossos sonhos, os projetos para pessoas que, em vez de nos motivar, faz com que a gente se desmotive e não alcance aquilo que nós precisamos alcançar no Senhor. E outro segundo ponto que faz com que a gente se distancie de Deus é ter tempo. Nós, no Brasil, nós não sabemos administrar o nosso tempo. Nós temos dificuldade em administrar o nosso tempo. Nós gastamos o tempo com muitas coisas, fazendo isso, fazendo aquilo, correria daqui, correria dali. Mas nós não separamos muitas vezes um tempo de qualidade com o Senhor. Quando a gente vê outras religiões, colocamos o Islã, gente, deu o horário deles lá, eles param, colocam o tapetinho deles e eles oram. Nós muitas vezes nós conseguimos buscar 3 vezes o Senhor por dia. Eu estava lendo esse salmo esses dias, antes dessa palavra que fala de 3 dias aí. Eu falei assim, eu te louvo, Deus, 7 vezes por dia. E eu fiquei pensando, gente, 7 vezes por dia é muito tempo ali adorando o Senhor. Eu lembro quando eu era mais jovem, eu estava orando bastante ao Senhor, eu coloquei meu relógio para despertar a cada meia hora, durante o dia inteiro. Enquanto estava acordado, o relógio despertava a cada meia hora. E cada meia hora eu agradecia ao Senhor, lembrava do Senhor. Eu fazia uma oração ao Senhor. Eu ia para o banheiro, ou tal lugar que eu estava, não tinha ninguém, eu orava ao Senhor. Nem que seja 30 segundos ali, só para agradecer. Muitas vezes nós não conseguimos parar o nosso tempo, parar essa correria, para adorar o Senhor, para proclamar que Ele é nosso Rei, que Ele é o nosso Salvador. Deus, Ele quer um relacionamento conosco tão profundo, tão íntimo, tão pessoal, tão real, que essa canção acabou de cantar, é mais real que o chão que eu piso. Gente, o mundo espiritual é tão real quanto o mundo que nós estamos vivendo aqui. As coisas no Espírito acontecem no mesmo ritmo que as coisas acontecem aqui. Só que o que acontece? As coisas daqui a gente estamos vendo, mas as espirituais a gente não estamos vendo. E para a gente lutar no campo espiritual, nós precisamos usar armas de fé. E essas armas de fé são o que? Oração, é jejum e a leitura da palavra. Não é de qualquer jeito que nós, como jovens, vamos guerrear e vamos vencer as guerras espirituais. Nós precisamos nos posicionar, precisamos desenvolver uma intimidade com o Senhor, de adoração, de falar que Ele é bom, de agradecer, de sermos gratos. Muitas vezes somos ingratos com o Senhor. Muitas vezes você não teve um bom pai, porque você não ter tido um bom pai, você tem dificuldade de se relacionar com Deus, que é a figura paterna. Você não consegue ter um relacionamento íntimo com Deus, um relacionamento pessoal. É isso que Deus quer de mim e de você. Ele quer saber de tudo. Ele quer que a gente coloque toda a nossa vida diante do altar. Deus, Ele não quer só um pedaço do seu coração. Ele quer o seu coração, Ele quer o seu corpo inteiro. Ele quer usar tudo que há em mim, tudo que há em você, para que o Evangelho prossiga sendo pregado. E aqui fala que o braço do Senhor ele não está encolhido para que não possa salvar. Deus, Ele está atento a todas as coisas, a todas as situações, a tudo que está acontecendo. Ele sabe que o mundo está passando pelo Covid. Ele sabe que o mundo está sendo chacoalhado. A igreja também está sendo chacoalhada, a se posicionar, a ter uma atitude diferente. Porque nós estamos aqui no templo, mas muitas vezes somos proibidos de vir no templo. Algumas vezes somos proibidos. E a gente precisa entender que igreja não é só você vir aqui, mas é você, como irmão, visitar outro irmão, chegar no irmão, vamos orar? Ali você está sendo igreja. Nós precisamos romper essas barreiras de paredes aqui. Onde você está no seu local de serviço e vê uma pessoa com dificuldade para você, você tem que entender que você é a igreja de Cristo e que você pode colocar as mãos sobre ela, orar por ela. Nós precisamos tomar posição como cristãos verdadeiros, como alguém que entende a palavra, que segue os preceitos do nosso Deus. Não podemos mais viver um evangelho raso, mas precisamos prosseguir em conhecer o Senhor.
Em Isaías 48:17 diz assim: assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensino o que é melhor para você, que o dirige no caminho que você deve ir. Se tão somente você tivesse prestado atenção às minhas ordens, sua paz seria como um rio, sua retidão como as ondas do mar. Em Isaías 49:15, nós vemos: haverá mãe que possa esquecer do seu bebê, que ainda mama, e não tem compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu jamais me esquecerei de você. Deus, Ele não se esquece de mim. Deus, Ele não se esquece de você. Deus, Ele não se esquece das nossas necessidades. Ele sabe exatamente o que eu e o que você precisa. Mas nós precisamos desenvolver um relacionamento com Ele. Em Isaías 55, versículo 8 e 9, diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Deus, Ele conhece o nosso passado, o nosso presente, e Ele sabe o que vai acontecer no nosso futuro. Você tem confiança de se lançar nesse oceano que Deus está e confiar realmente que Ele vai suprir todas as suas necessidades? De você desenvolver um relacionamento pessoal com Ele? De hora que você sentar na mesa, fala assim: Espírito Santo, esteja aqui. Hora de você pisar o seu pé na casa de Deus, você já sentir a presença dEle. É esse tipo de relacionamento que Deus quer de mim e de você. Deus quer uma coisa palpável, uma coisa que eu e você possamos ter. Lá em Eclesiastes, no versículo 11, fala outra coisa para nós que somos jovens. O versículo 9, Eclesiastes 11, 9, fala assim: alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da juventude. Siga por onde seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Eu até um tempo atrás eu era criança e eu já não sou mais criança. Até um momento atrás você era criança e você nem viu chegando nessa fase aqui. Foi muito rápido. Até a gente chegar à velhice. Se nós todos chegarmos à velhice, vai ser muito rápido. É um sopro. É passageiro demais. Se nós não fizermos hoje o que o Senhor requer de mim e de você, nós não conseguiremos alcançar o melhor de Deus nessa terra. Nós precisamos parar o nosso tempo, abrir a Bíblia e procurar uma revelação. Pare seu tempo pelo menos uns 20 minutos, meia hora. Leia a Bíblia, o versículo, você não está entendendo. Começa a ler, até o Senhor te revelar o que aquilo está te dizendo. Aquilo que Ele quer te dizer a você. Nós precisamos ter um relacionamento genuíno com Deus. Nós precisamos amar Deus com todo o nosso coração, todas as nossas forças. Nós precisamos ser loucamente apaixonados por Jesus até que Ele venha. Nós precisamos ansiar no nosso coração a vinda dEle. Nós temos muito trabalho para fazer. Nós temos muito que melhorar o nosso relacionamento com o Senhor. Há muito a ser melhorado, nós não estamos ainda perfeitos na plenitude. Quando eu cheguei aqui, uma das coisas que me cativou nesse lugar foi o relacionamento. E vocês a tratar todos com amor. É uma coisa que de onde que eu vim não tinha. Essa alegria, esse amor, esse cuidado. Vocês são privilegiados por isso. Às vezes você acha que você tá ruim aqui. Lá fora tem outras igrejas que não estão no mesmo nível que nós estamos. Não estão. Eu queria que todos estivessem no mesmo nível. Deus queria que todos estivessem no mesmo nível. Mas não estão. E a gente precisa desenvolver as habilidades no reino do Senhor. Precisamos desenvolver nosso relacionamento com os nossos líderes, com os nossos discípulos. Você que é líder de célula. A pandemia fez com que todo mundo se afastasse. Mas temos ainda as redes sociais que pode ser usada para você perguntar como o seu liderado está, como o seu discípulo está. Você fez isso? Se você não tem feito isso, faça isso, porque Ele espera isso de você. Ele, como discípulo, Ele espera que você revele Cristo para Ele. Mesmo de longe, Ele espera que você mostre o amor e o cuidado de Deus.
Ele espera que você se importe com Ele. Assim como Deus se importa por você. Os líderes são mais maduros. São pessoas que entendem melhor. São pessoas mais capacitadas, pessoas que são treinadas. E nós precisamos agir com maturidade. Tem pessoas que a gente vai ter que tratar com leite, vai ter que limpar a caquinha. É que nem o bebê. Tem pessoas, nossa, eu vou soltar agora que tá andando de bicicleta já. De repente cai e volta para a fralda. Tem pessoas que é assim, a gente precisa melhorar o nosso relacionamento. E a gente só consegue se relacionar com as pessoas se nosso relacionamento com Deus realmente for um relacionamento verdadeiro, genuíno e excelente. Deus, Ele quer ser seu melhor amigo. Se alguém te magoou, você precisa passar um tempo em oração, orar por essa pessoa e pedir para Deus, para você começar a amar ela. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais longe ficamos do pecado. E quanto mais nos afastamos de Deus, mais perto do pecado a gente fica. Que eu e você possamos orar, consagrar, ler a palavra do Senhor, nos aproximarmos mais e mais e mais. Precisamos prosseguir em conhecer o Senhor. Amar o Senhor acima de todas as coisas é o primeiro mandamento. E o segundo, esse é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Você não foi criado para estar só. Nós lemos que no começo, nós não fomos criados para estar só. Tem uma pessoa que quer a sua oração, quer que você se importe com ela, e nós precisamos ser essa resposta para essa pessoa. Deus conta comigo e com você. Mas você não vai conseguir preencher o buraco dessa pessoa. Só Deus pode preencher esse buraco. Eu vejo Jesus já uma pessoa relacional. Ele se relacionava com todas as pessoas, desde o mais rico ao mais pobre, ao que era pecador, ao que ele não era pecador. Ele se relacionava, ele desenvolvia relacionamento. Só que só 12 andavam com ele todo dia. Nem todo mundo que você vai se relacionar vai andar com você todos os dias. Mas Deus, Ele quer andar comigo e com você todos os dias. Ele quer um amor para a vida toda. Nós falamos muito hoje, nessa noite, sobre amor. E é isso que Deus quer de mim e de você. Amor. Amor pelas pessoas. Amor por aquilo que Ele considera importante. Amor pelo seu reino, pela sua justiça, pela sua verdade. Amor por cada alma perdida. Que prossigamos em conhecer o Senhor, porque muitas vezes pensamos que conhecemos o Senhor, mas nós realmente não conhecemos Ele. Só conhecemos Ele a partir do momento que nós entramos no nosso quarto, fechamos a porta do nosso quarto e oramos Ele em secreto. Porque aquele grande dia Jesus disse que em teu nome profetizamos, falamos línguas estranhas, curamos doentes e enfermos. Mas Jesus disse: afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Que nesse grande dia Jesus possa olhar para mim e para você e falar assim: entra para cá, Leandro, entra para cá, Milena, entra para cá, Rafael, Murilo, entra para cá, Mohamed. Eu conheço vocês, eu sei que vocês fizeram, eu sei que vocês tiveram relacionamento comigo. Nós precisamos ser pessoas que, quando abrem a nossa boca para oração, o céu se move. Extraordinariamente, as cadeias são quebradas, as prisões são quebradas. Nós precisamos não ter uma nota 8 com o Senhor, mas ter uma nota de excelência 10. Nós precisamos estar com o nosso relacionamento com Deus em dia. Todos os dias precisamos parar para falar com o Senhor. Muitas vezes nós não precisamos falar nada com o Senhor, precisamos entrar no nosso quarto e só ouvir o que Ele tem para falar, porque a gente fala demais, a gente tagarela muito. Mas Deus, Ele quer tocar o meu coração e seu coração, amém? Eu quero agora orar por vocês. Eu não sei se você entendeu essa palavra, sobre se relacionar com as pessoas, sobre relacionamento amoroso, familiar. E eu não sei como está o nível do seu relacionamento com o Senhor. Eu não quero que você fique em pé para receber essa oração. Eu desejo que você ficamos de joelhos diante do Senhor, porque nós somos criados com dobras, nós somos dobráveis. Quando nós batemos palmas, sai som e sai adoração de dentro de nós. E quando nós dobramos os nossos joelhos, o céu se move. O céu se move. Eu quero convidar você essa noite a orar,
a orar para que você tenha um relacionamento mais íntimo, mais profundo com Ele. Eu não sei aonde você está, eu não sei o que você deseja do Senhor, mas que você conte para Ele. Conte para Ele aquilo que você precisa, conte para Ele aquilo que você necessita. Se coloque diante da presença daquele que era, que é e que há de vir. Deus, nós estamos aqui essa noite, Senhor, diante do Teu altar, prostrados, Pai, porque naquele grande dia, Pai, toda língua confessará que você é o Senhor, toda joelho se dobrará diante da Tua face, Pai. Nós nos dobramos já antes, Pai, como os Teus servos, como os Teus filhos amados, nós nos prostramos da Tua face, porque sabemos, Pai, que o Senhor, Pai, é quem governa a nossa vida, porque sabemos que o Senhor, Pai, é um Deus poderoso, capaz de suprir todas as nossas necessidades, muito além daquilo que podemos pedir, do que podemos sonhar, que o nosso coração se encha cada vez mais com a Tua presença, Pai, que possamos ser jovens, Pai, uma nação santa, um sacerdócio real, porque o Senhor é Rei de reis, Senhor de senhores, e nós estamos aqui, Pai, somos Seus reis, somos Seus senhores, que o Senhor governe sobre as nossas vidas, governe sobre a nossa família, governe, Pai, em tudo que precisa ser governado sobre nós, Pai. Derrama a Tua unção, derrama a Tua glória, derrama o Teu poder, manifeste Teus sinais. Espírito Santo, comece a percorrer sobre esse lugar com a Tua presença, comece a tocar os corações, Espírito Santo, essa noite, comece a encher esse lugar, com a Tua presença, Pai. Nós não estamos aqui, Pai, por brincadeira, mas nós estamos aqui para Te adorar, para exaltar o Senhor. Nós nos rendemos, nos humilhamos diante da Tua face, porque sabemos que quando nós nos colocamos em oração, debaixo da Tua poderosa mão, cadeias são quebradas, principados são quebrados, potestades são quebradas, barreiras são quebradas, Pai. O inferno estremece, Pai, quando nós colocamos os nossos joelhos em oração, quando nós acordamos, e quando nós acordamos, nos relacionamos verdadeiramente com o Senhor, Pai. Satanás tem medo da gente, Pai, porque somos pessoas íntimas do Senhor, somos pessoas que amam o Senhor, que amam a Sua vida, que pessoas que amam o Teu reino, Pai. Ora ao Senhor, Pai, que o Senhor, Pai, queima com Teu fogo, Pai, queima a lenha, Pai, cá no coração de cada jovem aqui, queima com Teu fogo, Pai, queima com Teu fogo, queima esse altar, incendeia esse altar, incendeia a Tua noiva, incendeia a Tua juventude com fogo, com poder, com glória, batiza com Teu Espírito Santo, Senhor. Vem fazer, Pai, a Tua vontade, o Teu querer. Realiza, Senhor, realiza os Teus sinais. Realiza os Teus prodígios no nosso meio, Senhor. Que hoje nós colocarmos a planta dos nossos pés e as nossas mãos venham a prosperar, Senhor. Que toda palavra de derrota, Pai, eu coloco por terra agora em nome de Jesus. Que nenhuma forjada contra eles venha prevalecer, Pai. Toda instabilidade emocional caia por terra agora em nome de Jesus. Todo espírito de depressão e opressão caia por terra agora em nome de Jesus. Comece a operar, Senhor. Comece a fazer o Teu querer, Senhor. Comece a realizar a Tua vontade, o Teu querer sobre nós, Pai. Estabeleça o Teu reino, estabeleça o Teu propósito e a Tua justiça sobre nós, Pai. Nos mostre o caminho que é certo, o caminho que é verdadeiro, o caminho que é correto, Pai. Nos ajude, Pai, a desenvolvermos intimidade com o Senhor, que é isso que o Senhor deseja de nós, que nós sejamos íntimos com o Senhor, íntimos, um só com o Senhor. Que o Senhor, Pai, venha, Pai, em nós, aquecer o nosso coração, aquecer e incendiar o nosso coração. Cada jovem está aqui, Pai, diante de Tua face, Pai, prostrado, Pai, querendo mais o Senhor, Pai. Que o Senhor, Pai, leve eles a pisar em lugares altos, lugares altos, lugares altos, lugares, Pai, hoje eles nunca pensaram em pisar, Pai. Coloque eles em lugares de honra, em lugares de autoridade, Pai. Em lugares extraordinários, em lugares de liderança, Pai. Levante líderes, levante profetas sobre esse lugar, sobre essa geração, Pai. Derrama, os dons do Teu Espírito, Senhor, sobre cada um, sobre cada vida, Pai. Estabeleça o Teu propósito, Pai. Eu oro assim, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós nos colocamos diante da Tua presença, Pai. Que possamos cada dia mais, estarmos com os nossos joelhos dobrados, e prostrados diante da Tua face, diante do Teu poder, diante do Teu domínio, diante daquilo que o Senhor é. Que nós possamos nos humilhar mais em Tua presença, Pai, com oração e com jejum. Que possamos ser tomados pela Tua presença, tomados pela Tua glória.
Que não venhamos sair daqui, Pai, da Tua presença da mesma maneira que entramos, mas que venhamos ser cheios, cheios do Teu Espírito, cheios do Teu Espírito Santo. Espírito Santo, incendeia a Tua juventude, incendeia os Teus jovens, incendeia, derrama um novo manto sobre eles, derrama um novo manto, manto para esses tempos difíceis, manto para esse tempo que nós estamos passando. Derrama sobre nós o manto, Senhor, derrama sobre nós o manto, Pai, o manto para que nós possamos passar por esse tempo, Pai, firmados em Ti, firmados no Teu reino, firmados na Tua palavra, no Teu governo, no Teu domínio, Pai. Assim eu oro, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, geração eleita. Vocês são geração santa, sacerdócio real, e Jesus é Rei de reis e Senhor de senhores, e nós somos seus reis, nós somos os seus senhores. Que vocês possam ter um relacionamento íntimo e profundo com aquele que era, que é e que há de vir. Amém.